mais votado de alternativa do PSOL. Com você agora. Cara, para mim, não termos mantido o Henrique é gravíssimo. Gostaria de nem eu nem Thalília fôssemos mais votados se nós continuássemos tendo. Isso é que é importante. Por isso é que é importante a gente eleger Flávio. Eu sei o significado de perder um companheiro de batalha, de bancada, e sei o que significa na análise política que os nossos adversários têm sobre nós, para tirar um sarro na nossa cara. Vocês davam um show aqui, né? O tamanho que vocês diminuíram. Mas essa observação é relevante porque não tem importância nenhuma eu ter tido 8 mil votos na eleição anterior, porque isso ajudou a eleger Renatinho e Henrique, e eu e Thalia sermos mais votados e temos 2, e ficar aguentando Jordi da vida. Para a qual, inclusive, o enfrentamento seria importante a presença do teólogo Henrique Vieira, que é algo mais do que um vereador. Então a gente precisa, inclusive, nas discussões que nós estamos fazendo aqui, analisar a importância da dedicação que a gente tem que ter para reeleger a bancada de estaduais. Com a saída do Marcelo Freixo da disputa estadual, nós perdemos um puxador de legenda cujo status eleitoral foi atingido em boa parte com a militância do PT antigo e do pessoal de Niterói. Marcelo chegou onde ele chegou, porque boa parte da militância, eu, jovem há mais tempo, Flávio e outros jovens, construímos ao longo do tempo o Marcelo ter chegado lá. Inclusive, o enquadramento de um companheiro vereador de Niterói, Renatinho, em 2010, nós proibimos de ser candidato a deputado estadual, porque nós queríamos toda a militância de Niterói fazendo uma enorme contribuição para a campanha do Marcelo para protegê-lo melhor quando ele chegasse na Alerj no segundo mandato. Então é um processo coletivo e a construção coletiva ela só dá sentido se a gente acumula e frente aos, sendo minoria, em frente aos nossos adversários na política e alguns inimigos mesmo de classe, nós pudermos orgulhosamente manter os nossos. Por isso é tão importante. Eu sei que eu vou fazer no Congresso Nacional, eu sei que eu vou fazer no primeiro dia se eu me eleger. Isso não é problema nenhum para mim. Aos altos de 67 anos de vida, não tem a menor dúvida sobre o que eu vou fazer lá. Agora, isso é mais importante do que a minha eleição e da Thalia, nós sabemos a contribuição que nós vamos dar à reeleição do Flávio. Deixa eu dizer algumas coisas. Vou tentar seguir uma ordem sendo o mais rápida possível, para não gastar muito tempo, que já são 10 horas. Helena perguntou sobre as eleições, renovação, se a gente acredita nisso ou não. O Flávio já falou alguns elementos sobre os resultados, o que a gente espera não dessa pseudo-reforma eleitoral feita pelo Cunha, que tinha como objetivos, alguns dos objetivos pretendidos pelo Cunha, não foi beneficiar a gente e o nosso acesso melhor, diminuir o tempo de televisão, diminuir o volume de recursos, ele teve que criar um fundo eleitoral para compensar financiamento empresarial e pela primeira vez na vida da história do pessoal, vai ter um dinheiro para fazer, algum dinheirinho para fazer a campanha. Só que de 1,7 bilhão no fundo eleitoral criado por Cunha, você lembra de quanto o pessoal nacional vai receber? Mas é muito pouco, porque 300 e tantos milhões recebe o PMDB, que é uma bancada, depois veio o PT, outros tantos milhões, da ordem de 300 milhões, depois veio o PSDB, e nós ficamos com migalhas que não vai dar para a gente fazer uma campanha com um patamar inicial mais decente do que nós fazíamos, com as contribuições individuais, mas está longe de ser a disputa que nós vamos ter com eles, até porque nós não temos esquemas de caixa 2 e eles não terão os esquemas deles. Acho que o pessoal com 9 milhões. Você lembra? Nacionalmente. Nacionalmente. 9 milhões. Significa, para custear a campanha do presidente da República, as campanhas dos nossos governadores, no caso Tarcísio aqui, do nosso senador Chico, uma pequena grana distribuída pelos federais, uma pequena grana distribuída para todos os estados. Como um detalhe, Eduardo Cunha foi mais feminista do que sempre foi a bancada do PT ou a bancada do PSOL. Porque nós ainda não conseguimos compreender. Para nós foi muito importante ter cota de mulheres e ter grana específica e carimbada para as mulheres.
Mas eu tenho certeza absoluta que, ao contrário de nós, o pessoal, que vamos alocar recursos para que nós elejamos as nossas companheiras que são candidatas, eu tenho certeza que, com todos os trambiques contábeis que Cunha e companhia sabem fazer muito bem, essa grana destinada às mulheres vai ser desviada para financiar campanhas de homens. Nós, provavelmente, no pessoal, elegemos proporcionalmente mais mulheres do que eles, que têm muito mais recursos e, portanto, muito mais mulheres nas chapas dele. Vamos ver quando sair o resultado da eleição. Essa reforma pode ser que, no curto prazo lá na frente, para além da cláusula de barreira mencionada, nós vamos vencer a cláusula de barreira inicial dos 9 deputados, não tenho a menor dúvida. Nós podemos fazer os 15 deputados federais, considerando os que já existem nos outros estados, considerando o crescimento da bancada de deputados federais, e é importante o crescimento da bancada de deputados federais, porque ela é definidora do tempo de televisão, ela é definidora do fundo partidário, ela é definidora se você tem ou não no Congresso Nacional tempo de liderança para poder expressar assessoria parlamentar. O PMDB e o PT, eu me lembro que o PT, quando começou no Congresso Nacional, tinha 6 deputados no Brasil inteiro, lá nos primórdios do PT. Hoje o PT tem assessor parlamentar da Cumval. Nós não podemos ter assessoria se nós não elegemos uma boa bancada. Isso é lápis, tá? Eu sou engenheiro. Eu lápis de vez em quando. Paulo, quem vai ser o puxador de voto estadual? A bancada. Não temos. Temos que ter, o pessoal, o Tarcísio fazendo com os 9 segundinhos dele que o Flávio falou, a necessidade de uma campanha didática e pedagógica e dizer ao povo do Rio de Janeiro, olha só, vocês tiveram nos últimos 4 anos escolhas para fazer. Eu me candidatei, não tendo rabo preso, é apenas um rabo de cavalo. Eu disputei contra Pezão, contra Crivella, ambos tiveram mais votos do que eu. Olha as escolhas, olha o que deu o governo do Pezão. Eu sou candidato de novo, governador. Vocês tiveram há 2 anos atrás a possibilidade de escolha entre 2 Marcelos, para a Prefeitura do Rio. Isso, nos 9 segundinhos, é o que o Tarcísio, com a sua capacidade pedagógica e didática de se relacionar com a população, vai ter que dizer: vocês optaram por um dos 2 Marcelos. Nós oferecemos a Prefeitura do Rio um Marcelo, que era Freixo, e tinha um outro Marcelo, que era o Crivella. A opção foi pelo Crivella. O povo carioca está pagando e vendo exatamente o resultado da sua escolha. Nós só vamos ganhar ou avançar sobre a consciência popular para uma renovação que nos fortaleça enquanto partido, se nós tivermos capacidade. Por isso que é pequeno e é ruim para nós. Nós vamos ter que fazer explorações desse espaço em rede social, com patrocínio de Facebook, para que nós possamos alcançar aqueles que estão nas redes sociais. E, infelizmente, não é a maior parte da população a quem a nossa ação política mais se dedica. Costumo dizer para mim e para a Thalina: vocês são eleitos pelos votos da Zona Sul. Eles adoram curtir a nossa cara dizendo isso daí, eu não tenho vergonha nenhuma. Agora, vocês que deveriam se envergonhar. Porque eu e Thalíria somos eleitos, assim como Henrique e Renatinho, somos eleitos por voto da Zona Sul e votando para os interesses dos pobres da cidade. E vocês se elegem com a pobreza e os votos da pobreza e votam para os interesses do rico o tempo todo na Câmara de Vereadores. Essa é a realidade da Câmara de Niterói. E eu não estou falando isso para vocês, porque aqui é muito fácil ser folgado. Eu falo na cara deles todo dia quando me enche o saco. São vagabundos e indigentes intelectuais. A esmagadora maioria dos vereadores, assim como em outro nível, são os deputados estaduais. Você olha a Câmara de Vereadores do Rio, da capital, olha a Assembleia Legislativa e olha o Congresso Nacional, não é apenas da votação do impeachment. Tá? Eu acho que tem alguns elementos que no futuro podem nos favorecer. O pessoal foi na eleição municipal passada, o partido que teve a maior votação. Engenharias eleitorais, alguém mencionou isso, ao Vinícius, ao falar da organização impeditiva, etc. As engenharias eleitorais dos nativos da oficina, etc., fizeram com que, na composição atual da Câmara de Vereadores de Niterói, por exemplo, tenha 5 vereadores que tiveram 1.000 e poucos votos. Henrique teve quase 4.000, nós não conseguimos manter o Henrique. Percebe? As coligações, as proporcionais, acabam nas próximas eleições municipais. Então os partidos vão ter que se organizar. Nós já somos organizados, porque somos um partido com corte ideológico,
pouco organizado, menos do que deveria. Sim, mas isso vai que a gente pode fazer. Melhorar. Mas, independente da nossa precária organização, sem coligação na proporcional, nós teríamos feito o Henrique e talvez um quarto vereador com uma bancada crescendo porque 5 vereadores na atual legislatura tiveram 1.000 e poucos votos. Posso nomear, se eu não esqueci, algum. Sandro Araújo, o próprio Carlos Lordi, Portugal. Leandro Portugal tem mais. Teve um cara do PRB, eu acho. O médico. O Paulo Velasco, o João Gustavo, falta um. 5 vereadores tiveram 1.000 e poucos votos e estão lá, enchendo o saco da gente. Então eu acho que na próxima eleição, e na próxima eleição do Congresso Nacional, não essa. Mas isso não, essa mudança na regra, o fim das coligações proporcionais em geral é bom. Mas um coeficiente eleitoral não necessariamente é um problema. Essa é uma discussão meio muito mistificada. Marcelo Freixo nunca teria sido deputado se não existisse coeficiente eleitoral. Né? Eu não seria deputado se não existisse coeficiente eleitoral. Quase nenhum parlamentar se elege com votos próprios, a não ser a partir de um patamar de conhecimento. Eu fui mais votado, tanto no PT no passado quanto no PSOL, nunca atingi o quociente eleitoral para a eleição de um vereador. Portanto, as conquistas que nós fazemos no parlamento são fruto de um trabalho coletivo da nominata e das pessoas que trabalham por nós. E por isso que a gente deve ter muito cuidado quando se olha no espelho e acha, eu sou bonzão, tive mais. A maior quantidade de votos não, isso é fruto de um trabalho coletivo. E é trabalho coletivo esse que nós temos que garantir para que o Flávio esteja entre aqueles que venham a se eleger. O primordial que nós mantenhamos a nossa bancada estadual e, se possível, aumentemos. É um ambiente extremamente complicado. Só uma informação. Parece que tem uma TV comunitária aqui em Niterói que não vai para o ar porque não tem gente mas que tem toda uma estrutura para isso. Quer dizer, um recurso que vocês poderiam... Não, eu sei, mas nós vamos nos virar com o pouco tempo de televisão que nós temos. Nós vamos usar redes sociais. Eu não sei quanto está a página do Flávio. A minha página tem 54 mil seguidores. Marcelo Freixo tem 300 mil, 700 mil. Que é o mandato com uma repercussão nacional e ir atrás de mais seguidores. Nós vamos usar os instrumentos que nós temos para poder propagandear. Nós vamos fazer gravação de vídeo. Eu vou pedir voto para Flávio, vou botar nos meus 53 mil eleitores, pedindo de voto para Flávio, pedindo de voto para o Tarcísio, fazer pequenos vídeos e fazer esses vídeos chegar na casa das pessoas. A aparição dele está muito baixa. Sim, mas nós temos que nos virar para fazer isso. Né? Interessante que isso se replique por nós, né? Sim. As crianças, você fala que as crianças têm um endeusamento ao Bolsonaro. O Bolsonaro não só atrai adultos como crianças, em parte pelas razões que o Flávio já colocou. As crianças, na minha avaliação, eu não sou sociólogo, não sou psicólogo, sou engenheiro. Mas já fui professor durante muito tempo e dei aula para crianças, adolescentes, que aula de matemática e física você dá provavelmente quando as crianças com cabeça feita. As escolas públicas, em especial, são escolas da pobreza. A escola pública que eu estudei, Jardim de Infância, Maria Guilhermina, o grupo escolar Getúlio Vargas, o Liceu de Educação, e as duas universidades, duas faculdades que eu fiz, na UF, Matemática e Engenharia, bancadas pelo Estado e pelo povo brasileiro, eram acessíveis, na minha geração, para todos. A partir do instante que mas eram escolas, assim como Pedro II, Liceu de Educação e outras, eram escolas em que não entrava a elite socioeconômica mais alta, sim a elite daqueles, por ter um estofo familiar, por ter uma família que desse estrutura para elas disputavam e entravam nos exames de seleção, Pedro II, colégio militar e por aí vai. Na hora que você, e é legítima a defesa de uma escola pública para todos, os compromissos que você tem com uma escola pública para todos devem considerar, na minha avaliação, a partir do quanto eu converso com as pessoas, deve avaliar o quanto a família é importante na formação de uma criança
e no estímulo que ela tem para, entrando numa escola, ela evoluir. É assim que todos os países do mundo. As crianças entram nutridas, as crianças têm carinho em casa, as crianças são crianças, as crianças não têm como heróis pessoas que andam com fuzil ou cordões de ouro. As escolas de literatura, das municipais em particular, são as escolas da pobreza, onde o apartheid social, não tanto nas UMEIs, porque as UMEIs de Niterói são de boa qualidade, nós temos uma quantidade de professores de boa qualidade, o estrangulamento do orçamento doméstico da classe média está acontecendo, é um fato, e as pessoas começam a cortar, eliminando o plano de saúde e ir procurando uma UMEI para botar a sua criancinha. As UMEIs de Niterói são de alta qualidade. Na hora que essas crianças saírem da idade da UMEI e tiverem que ir para o ensino fundamental, eles vão faltar vagas nas escolas literárias. Mas até lá o Rodrigo já saiu do governo. Então, nas UMEIs já falta também. Nas UMEIs já falta. Porque tem qualidade, mas tem uma rede muito... Mas tem uma rede restrita. A gente ainda recebe restrita. muitos alunos bem deficientes no sexto ano que vêm das unidades municipais, que é uma coisa absurda, e no ensino médio também. Sim, Tanto sim. que eles já definem até qual escola que eles vieram. Eu sei direitinho, Pois é. quando o aluno chega no sexto ano, eu falo, você veio de qual escola? Eu já sei direitinho de que escola eles Pois vieram. é. Chegam sem saber ler, sem saber escrever, eles não sabem colocar números. E aí nós Isso temos é que discutir o realidade. seguinte, é falha do professor? Não. Não é. Nós sabemos que não é. Eu visito algumas escolas, apesar da minha área ser saúde, eu ficar de olho nas faculdades que eu tenho na área de saúde, é função fundamental de um partido como o nosso, que não aceita a ideia de que saúde e educação sejam mercadorias. Nós marquemos cerrado essa discussão sobre as escolas privadas serem escolas para manutenção dos senhores, do presente e do futuro, e as escolas públicas são fornecedoras de crianças adestradas e jovens adestrados para servir de salários menores os empregos que os filhos dos senhores ou da casa grande não querem para si. Então essa é uma discussão que vem lá de trás. E para a gente mudar, a gente vai precisar ralar muito para mudar. Precisa ter muito mais pessoas para fazer isso. Eu acho que Cunha trata na superficialidade pessoas que têm um ambiente das suas comunidades de extrema brutalidade. Boa parte das crianças da escola pública de Niterói, as meninas, muitas delas engravidam, porque sentam nos chamados roleta russa do revólver, roleta sexual, fica sentando nos heróis e heróis da comunidade, etc., engravidam, não sabem nem quem é o pai. Inúmeros os casos de meninas que com 12, 13 anos engravidam na escola pública de Niterói. Elas vêm de um ambiente de violência. E nesse ambiente de violência, elas reproduzem uma violência entre elas. Por isso que a nossa derrota no Plano Municipal de Educação discutindo gênero nas escolas é uma derrota gravíssima, que eu não sei se a gente derruba com as ações que a Tanilha e outros companheiros estão fazendo na bancada, estão fazendo no plenário. É uma derrota, porque nós não conseguimos discutir com os meninos a importância de reconhecer no outro gênero o respeito que o outro gênero merece. Aí ficam dizendo que nós queremos transformar menino em menina, e etc. Um monte de baboseira que, tratada na superficialidade, acaba caindo no ouvido das pessoas. Eu voto no Assunção. No Assunção, teve gente, depois da discussão que nós enfrentamos, e nós, o pessoal, durante o processo eleitoral municipal passado, nós enfrentamos duas questões caras para nós, mas que eleitoralmente nos provocaram muitos votos na sociedade. Niterói é uma sociedade de classe média, alta e rica, cheia de que adora um asfalto liso para andar com seus carros, mas que não valoriza coisas que nós outros valorizamos, tá? Pessoas colocando o dedo, não, você que eu votei, você não vou mais votar, porque o que você defende na educação nas escolas, você quer acabar com as famílias. Aí eu falei, pô, se você pensa assim, você nunca deveria ter votado em mim, porque eu nunca te enganei. Eu não mudei absolutamente nada do que eu sempre pensei ao fundar o PT, ao sair do PT e vir para o PSOL e fundar o PSOL. E para construir o nosso atual partido, fui candidato a prefeito perdendo um mandato absolutamente certo, ditador. E fui candidato a prefeito em 2008 para construir o PSOL. Flávio, para construir o PSOL, foi candidato 2 vezes a prefeito nas 2 últimas eleições. Nós estamos com um pequeno partido em processo de construção, porque, em parte, a frustração do projeto petista, que levou uma boa parte do elemento e da semente de descrença e desalento da sociedade brasileira.
Eu participei dos 2 programas de governo, do governo Lula, em 89 e 94. Cansei de ouvir o Lula dizer para mim, não foi porque eu ouvi dizer ou gravação. Paulo, se for para a gente chegar lá em cima e fazer a mesma coisa daqueles que nós condenamos, é melhor a gente nunca chegar. E chega lá, faz o quê? Perdeu a primeira eleição em 89 e começou a lançar a defesa de políticas mais brandas para se aliar a qualquer um. E cada derrota eleitoral de 89 e 94, que ele entrou como líder e depois perdeu para o Fernando Henrique, fez com que ele chegasse em 2008, assinando uma carta ao povo brasileiro em que ele pedia licença, 2002, uma carta ao povo brasileiro em que ele pedia licença para governar. Então, uma boa parte da decepção e do desalento é decorrente de várias apostas. Em 2013, nós estávamos nas ruas, nas jornadas de junho, eu encontrei várias pessoas da minha geração e eu perguntava, seus filhos estão aqui? Paulo, eu tenho vergonha, porque eu disse para eles que o PT seria o caminho, seria o instrumento de mudanças radicais no país e, meus filhos não acreditam em mim porque o PT deu no que deu. Porque a corrupção aqui, a corrupção ali, etc. As oportunidades foram perdidas. Nós somos teimosos, saímos do PT, porque carregar a incoerência entre o discurso e a prática, que era praticada pelo governo do PT, se aprofundou ao longo do tempo, nos tornou difícil a nossa estada lá. Então a gente tem que vencer isso com a maior dedicação possível. Vou tentar acelerar. Desemprego. Vou voltar no início da minha fala. O desemprego é uma decorrência direta de um mundo estruturalmente desempregador. E se eu sou um empresário, um empreendedor, que vive às expensas das migalhas do capitalismo internacional, eu não terei desenvolvimento científico e tecnológico, eu não terei antes disso educação de qualidade, para que eu possa desenhar o destino de acordo com os nossos interesses. Vamos lá. Por que eu não tenho desenvolvimento científico e tecnológico com energia solar? A Alemanha não tem nada do sol que o Brasil tem, e está tomando a decisão de fechar gradativamente as usinas nucleares e botando energia solar. Nós temos no Brasil inteiro sol e nós não temos um projeto. Nós temos 2 centros de excelência em ciência e tecnologia na área de geração de energia, o CEPEL, da Eletrobras, e o CEPES, da Petrobras, que podem muito bem desenvolver alternativas para energia a partir do vento, energia a partir das ondas, porque esse Brasil tem 8 mil quilômetros de litoral e nós não temos nenhum projeto de ciência e tecnologia nacional. A biodiversidade da Amazônia, que os índios há muito tempo nos ensinaram que tem solução para fármacos que podem substituir com grandes vantagens a tradicional indústria farmacêutica, o poder que ela tem de corromper médicos, fazer a cabeça das pessoas, etc. E nada da biodiversidade da Amazônia é estudado em benefício da saúde pública brasileira. Então, a construção de um projeto nacional é vital para a gente. Temer não quer isso. Temer quer acabar de vender o pouco patrimônio que nós temos, comprometendo tudo. Aí o desemprego que tem aqui, que o Flávio já falou. Nós temos vagões de metrô, falando do governo do Estado do Rio, fazendo uma ligação entre falta de projeto nacional e o que o Flávio falou sobre o Estado do Rio. A operação do metrô. A operação do metrô é feita por vagões que são comprados na China pelo governo do Estado e dados para os caras operarem o metrô. Rio Trilhos. Os vagões são comprados na China e entregues ao empresário privado para explorar. E barcas, que nós estamos nessa luta enorme, as barcas são compradas na China. O Rodrigo Neves, que não cumpre os seus deveres nessa cidade, anunciou que compraria ônibus elétricos para doar aos empresários que vão explorar. Ele nem sabe que tem que fazer licitação. Porque na hora que ele entregar ao empresário, a bancada do escolha no dia seguinte, com o Ministério Público, ele não sabe que ele tem que fazer licitação. Ele não vai entregar aos empresários que financiam a campanha dele o corredor que ele construiu. Um corredor completamente diferente das licitações que eles venceram no passado. Mas ele falou que vai comprar. Aí a gente vai fazer uma pesquisa superficial e descobre que a empresa que forneceria para Rodrigo os ônibus elétricos é uma empresa chinesa, cujo vice-presidente no Brasil tem nome e sobrenome, Eduardo Paes. E aí a gente vê o quanto a promiscuidade
do empresariado por conta de um projeto pequeno e mesquinho que não tem compromisso com o desenvolvimento pleno do país e, portanto, com o futuro das próximas gerações, esse empresariado, se depender dele, não tem nada, tem que combatê-los. E combater, isso pode ser estranho para muitos, combater o capitalismo. O capitalismo não tem solução de felicidade para toda a humanidade, porque o regime econômico que pressuponha conviver como banal, alguém tem muito mais do que precisa para comer e outros à sua volta passarem fome, é inadmissível. Quem não se conforma com isso não pode defender o capitalismo, porque o capitalismo aceita como natural isso. Eu não aceito. Se eu não aceito, eu combato o capitalismo. Eu quero um outro regime. Esse regime não sairá no horizonte das nossas vidas. Ele é algo que a gente tem que batalhar para que nós tenhamos no futuro uma sociedade melhor, um país melhor. EBC, o que é EBC? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que pegou o API. É a mesma lógica. O governo federal quer sucatear os polos de excelência que existem nos hospitais universitários. E aí, quando você tem uma emergência gravíssima, etc., você sai correndo para o Olimpíada e aí você entra pelo estado de altíssima gravidade e alta complexidade de uma determinada doença que você tem, na hora que a pessoa sai, ele vai para o hotel de luxo nos hospitais particulares. No governo Lula, no programa de governo de Lula, em 89, estava escrito para a área de medicina, para a área de saúde. A medicina privada, que tem plano de saúde e uma série de outras coisas, quando a rede pública atender alguém numa emergência, etc., será cobrado plano de saúde. O Lula foi eleito em 2002, passou a governar em 2003. Aí os caras começam a dizer isso hoje. O Alckmin falou ontem, o Ciro falou ontem, todos eles estiveram no governo, por que não implantaram? Agora, a lógica de entrega do que gera riqueza do Estado é uma lógica que vem de longe. Eu comecei a trabalhar na Embratel com 22 anos. Quando eu comecei a trabalhar na Embratel, eu contribuía para a Previdência oficial, talvez os da minha idade lembrem disso, com 20 salários mínimos de referência. Mas como é que eu criaria um espaço de mercado para Previdência complementar se o teto continuasse tão grande quanto de 20 salários mínimos? Você lembra disso? Você não viveu na nossa idade. Era 20 salários mínimos. Para que eu crie uma Previdência complementar, Geisel, na ditadura, sem nenhuma discussão com a sociedade brasileira, baixou o teto para 10. Estava criado o espaço para a Previdência complementar. As empresas estatais e empresas particulares, para enfraquecer o SUS, criaram planos de saúde corporativos para os seus empregados. Na Embratel eu tinha saúde e dentista, médico e dentista pago pela Embratel. Quando é que eu, trabalhador de uma estatal, ou do Banco do Brasil, ou da Embratel, ou da Vale, quando é que eu vou fortalecer a luta pelo SUS de qualidade para todos, se eu não preciso me preocupar com isso? Então, todos os espaços para mercantilização da própria vida foram criados e não são de hoje. Para que eu altere a lógica desse governo, é necessária uma intervenção que não é uma intervenção que vai ser feita, nem por Ciro Gomes, nem por Alckmin, nem por qualquer outro candidato da ordem. Vou acabar. Hoje ainda? Vou acabar. Eu vou falar mesmo. Só para encerrar, Paulo, porque já são 10h30. 10h28. Vou pro recreio ainda, chegar meia-noite. Vocações locais e municipais. Às 4h30. Olha só, lei não é suficiente para resolver a vida das pessoas. Tanto no plano do Brasil, quanto no plano estadual, quanto no plano municipal, tem lei demais. Tem lei em Niterói que estabelece que uma parte da merenda escolar tem que vir de hortas do município. Qual é o incentivo que você dá para que existam as hortas? Para que existam movimentos desse tipo? A merenda tinha que ser, uma parte da merenda tinha que ser da agricultura desenvolvida na cidade. Está escrito, não é a lei que faz as coisas acontecerem. Então tem uma boa parte das demandas que as pessoas fazem que são decorrentes de uma necessidade que a gente constata, mas a gente tem que identificar que quem governa o país não quer isso, porque governa o país por uma parcela da classe dominante que não era a maioria, composta pela maioria. Só um dado que o Flávio não falou para terminar de verdade,
temos que revogar a PEC, a emenda constitucional, não tem a menor dúvida sobre isso, não vamos ter base, só vamos fazer isso se a gente conseguir convencer a sociedade para ir para a rua e xingar político. Quem dera que a Câmara de Vereadores estivesse cheia de povo todo dia. Eles tremem nas bases. O CAPES com o corte significou, eles aprovaram o orçamento do CAPES, que era o orçamento de 2018 e mais a correção da inflação. Isso está na LDO de 2019. O que foi imposto ao CAPES agora, que já mencionado do Tanini e por Flávio, foi imposto um corte muito grande, que significa a interrupção no pagamento das bolsas, anunciado agora para agosto, setembro de 2019. Significa que um monte de gente que faz pesquisa no exterior, etc., que tem bolsa. Nós temos umas médicas, uma das maiores especialistas em oncologia do mundo, está na França, porque não tem espaço para trabalhar no Brasil. Essa medida de contenção orçamentária do CAPES significa 95 mil bolsistas entre aqueles que foram citados pelo Túlio. São 450 mil estudantes e professores de institutos de educação superiores espalhados por 103 cidades, 110 cidades do Brasil. Significa, para além de todos os problemas que nós temos na educação básica, significa impedir o prosseguimento de pesquisas importantes para a autonomia e para o nosso desenvolvimento. Essa discussão que está em jogo, as eleições desse ano estão em jogo, a recuperação, a gente tem conversado com o Tarcísio de vez em quando, se o Tarcísio ganha o governo, pessoal, a gente vai ter que ir para a rua para organizar o povo para cercar as coisas todo dia. Porque para interromper as isenções fiscais, que foram todas aprovadas por lei na Merge. Muitas nem foram. Por decreto? Foi aprovada uma lei que dava ao governador A delegação dele. Então, vocês vejam, como é que eu derrubo a delegação dada pela LERJ ao governador para fazer o que ele bem entende? Fazer com que o Cabral dê isenção fiscal à joalheria que dava joia para a mulher dele. É isso, pessoal. A maior parte do povo não sabe disso. Então, quando o Bolsonaro se dirige com palavras simples, não, se você está se sentindo ameaçado, compre uma arma. Ele falou, não, Roda Viva, você não gosta de arma? Então você não compra, o problema é seu. Mas você, o outro compra. Então é um camarada que, pelo discurso fácil, como mencionou o Flávio, ele atinge a superfície do raciocínio superficial de uma boa parte das pessoas que tem medo da violência, que tem uma série de problemas para conviver na sociedade que a gente está. E isso não se resolve sem um radical investimento em educação para que nós possamos, uma demanda de desde 1888, nós estamos 130 anos depois falando do mesmo tipo de demanda. A Lei Áurea foi de 1888, nós estamos em 2018, 130 anos querendo para o nosso país aquilo que as classes dominantes brasileiras não querem para o país. E eu acho que eu quero agradecer que a gente tenha estado aqui até agora. Vamos tentar multiplicar. Eu falo com toda sinceridade, em primeiro lugar, nos multiplicarmos para eleger Flávio, que é independente dos valorosos, as pessoas também não entendem isso em política. Nós vamos fazer dobrada com vários candidatos a deputado estadual, além do Flávio. Tá? É assim como o Flávio vai fazer dobrada com vários candidatos a deputado federal. Aqui na nossa cidade, por exemplo, comigo não varia. As pessoas precisam encarar isso com naturalidade. Mas as pessoas precisam, acima de tudo, o Flávio é quem acelerar no voto, a importância de nós termos o Flávio reeleito. Significa que a gente tem que se multiplicar para fazer com que as pessoas não banalizem no dia da votação o seu voto. A gente tem que se esforçar para explicar para as pessoas que política é o caminho que a gente tem, a ação política, e não a omissão política, que vai fazer com que as coisas melhorem para a gente. A companheira sua de 21 anos, o seu filho, não quero, não voto mais, etc., é responsável direta para que as coisas sejam do jeito que são. Porque
Ok, pessoal, obrigado. Beleza, Paulo. Valeu, Vamos lá. Só, antes da foto coletiva, só avisar que estamos vendendo camisa. Porque a vida pede da gente a coragem, é R$20, já foram vendidas 2. Tem várias cores, tem vários tamanhos. E quem quiser se filiar também, tem ficha de filiação. Já tivemos uma ficha de filiação preenchida. Glorifica de pé, igreja. Gente, duas coisas. Uma, vamos fazer uma foto rápida. E duas, eu queria fazer uma proposta. Que já no primeiro final de semana de campanha, o núcleo organizasse, ativizasse, convidasse todo mundo que está aqui hoje na reunião, para a gente